Gente, na aula passada, nós aprendemos onde o homem surgiu, onde era mais ou menos o Jardim do Éden, bem aqui na região da Mesopotâmia. Está lembrado desta palavra? Região entre rios, pertinho do Golfo Pérsico. Nós aprendemos também, na aula passada, sobre história bíblica, a cronologia, que é uma ciência auxiliar da história. Aprendemos sobre a criação, a queda de Satanás e que o homem surgiu. Segundo a cronologia bíblica, veja bem, eu disse que a cronologia bíblica não é exata. Não que a Bíblia esteja errada. Entenda que a Bíblia é um livro de religião, não um livro de ciência. Mas, segundo a cronologia bíblica, que nós vamos utilizá-la apenas para fins didáticos, o homem surgiu mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. E hoje nós vamos descobrir quem foi a mulher de Caim. Já pegou o seu caderno? Já pegou o seu lápis, a sua caneta para anotar? Pegue também a sua Bíblia apologética. Sempre na aula do pastor Antônio, todo mundo com a Bíblia apologética na mão. Se você não pediu ainda, ligue e peça a sua Bíblia, ela chega rapidinho aí na sua casa, viu? Você vai precisar da Bíblia apologética de estudo, porque todo o nosso curso eu tomei como base a Bíblia apologética de estudo do ICP. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 4, capítulo 4, e vamos verificar os versos 16 e 17. 4, 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Primeira informação importante para descobrirmos quem foi a mulher de Caim. Este termo conheceu, na Bíblia, significa relação sexual. É isto mesmo. Veja que no capítulo 4, no verso 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, conheceu na Bíblia significa teve relação sexual. Foi o que aconteceu aqui e neste verso que nós lemos no 17 do capítulo 4. Bom, então não significa que ele chegou em uma cidade povoada e lá encontrou uma mulher, muito prazer, tudo bem. Não, significa que ele chegou lá com esta mulher e teve relação e ela gerou. Uma outra coisa importante, você sabe ou pode imaginar mais ou menos quantos anos tinha Caim quando matou Abel? Você já parou para pensar? Vamos ver o que a Bíblia fala no capítulo 5. Vamos ver o primeiro capítulo 4 e o versículo 25. Mesmo capítulo, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a Eva, olha o termo conhecer de novo. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então veja, se Sete nasceu, e Eva está dizendo que Deus deu como filho no lugar de Abel que Caim matou, então fazia pouco tempo que Caim havia matado Abel. Talvez 3, 2, 5 anos. Então, como eu sei mais ou menos a idade de Caim? No capítulo 5, vai anotando, hein? No capítulo 5, diz assim o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, que é o mesmo Sete que está falando no capítulo anterior. Ora, se ele viveu 130 anos e depois gerou este filho, logo Caim tinha por volta de 125, 128 anos, mais ou menos. Ora, se ele já tinha essa idade, logo já estava bem povoada a região. E veja que a Bíblia fala no versículo 4 do mesmo capítulo, capítulo 5, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos,
e gerou filhos e filhas. Você consegue imaginar quantos filhos Adão e Eva tiveram? Pensa aí, rascunha aí no seu caderno. Segundo uma tradição judaica, eles geraram 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. Acha muito? Não é. Eu confesso, conheço uma mulher perto de onde eu moro. Ela teve 19 filhos. E já tive aluno que me disseram que a avó teve 23 filhos. E eu acreditei. Agora veja bem, para quem viveu 930 anos, ter gerado 60 filhos, não é muito. Levando em consideração, gente, que na época não tinha televisão. Mas esse é um outro assunto. Mas afinal, quem foi a mulher de Caim? Duas possibilidades. Ou foi uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas. Não há outra possibilidade. Mas aí alguém poderia perguntar, pastor Antônio, ele casou com uma parente, casou com irmã, não é proibido? Não é pecado? É verdade, é proibido. Depois da lei mosaica, sim. Antes não. E nós vemos casamento entre irmãos. No Egito, por exemplo, casamento entre rainhas, reis, para manter a unidade do império. Então, não era proibido, porque não tinha lei ainda. Então, com certeza, ou ele casou com uma de suas irmãs, ou com uma de suas sobrinhas. Tudo bem? Tirou a dúvida, anotou os versículos. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Bem, então nós já sabemos onde é o Jardim do Éden, aproximadamente aqui na região da Mesopotâmia, né? Uma região, segundo a palavra de Deus. Já estudamos esta região, já aprendemos também com a história bíblica, a cronologia sobre a criação, a queda de Satanás e aqui o surgimento do homem e como o homem foi povoando a terra. Este período da história que vai até o capítulo 7 de Gênesis. Quando você lê até o capítulo 7 de Gênesis, pegue a sua Bíblia apologética e verifique. Você vai encontrar o quê? O dilúvio. Interessante. Até o capítulo 7. Significa que, olha aqui, ó, faça um tracinho. Este gráfico é bom que você tenha no seu caderno aí de anotação, tá? Sempre anotando a aula para memorizar e não esquecer. Depois você faz uma recapitulação. Detalhe importante, tudo que eu ensino também é contemplado no curso de teologia. Bem, este período que vai do surgimento do homem até, deixa eu usar aqui a cor preta para fazer uma embarcação aqui, ó. Então esse aqui é o nosso barquinho. Vamos fazer aqui, ó. Olha aqui, ó, uma girafinha, não é? Na nossa arquinha aqui de Noé. Então, esta é a arca de Noé. Este período que vai do surgimento do homem, da criação do homem, até o dilúvio, vamos fazer um traço assim, ó. Nós vamos chamar de período, e escreva aí, ó, no seu caderno, antediluviano. Então isso aqui é um período antediluviano, quer dizer, o que aconteceu antes do dilúvio. E este período, segundo a cronologia bíblica, dura 1656 anos. 1656 anos, nós chamamos de período antediluviano, onde nós vemos dois povos, os descendentes de Sete, que nós chamamos de setistas, e os descendentes de Caim, os cainitas. Dois povos, os descendentes de Caim e de Sete. Mas houve uma coisa que desagradou a Deus. Desagradou. Deus viu que a terra o homem não estava bem. E aí Deus provocou o dilúvio, destruindo toda a humanidade. Apenas uma família salvou do dilúvio. Só uma família. A família de Noé. 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Sua esposa e a esposa dos seus filhos.
8 pessoas. Agora, por que Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio e salvou apenas uma única família? Sabe por quê? Nós vamos aprender. Só que não é hoje não. Na próxima aula, nós vamos saber o porquê aconteceu o dilúvio, tá bom?